Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais, com a colaboração do CREA Minas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. E hoje vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade entre estudantes, recém-formados e até mesmo profissionais experientes, o mercado de trabalho na engenharia. Para esse bate-papo, contamos com dois convidados especiais. Josiane Rocha, engenheira civil, especialista em neuromarketing, neurociência e física do comportamento humano. E Maicon Juan, engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho, fundador do projeto Engenheiros Fora da Curva e conselheiro federal suplente do CONFEA. Afinal, quais são as áreas mais promissoras? Como se destacar em meio a tanta concorrência? O que podemos esperar para o futuro da profissão? E qual é o papel do CREA e do CONFEA nesse cenário? Então acompanhe mais um episódio. Olá, tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC. Hoje, através do nosso podcast Engenharia em Foco, nós vamos falar de um assunto que causa muita curiosidade para estudantes, recém-formados e até profissionais já de bom tempo. Bom, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Nós vamos apresentar os dois convidados e antes gostaria de agradecer a presença de vocês e você também, Flávio. Olá, eu sou Flávio de Deus, sou engenheiro mecânico, vice-presidente da ABMEC. Gostaria de agradecer a presença da Josiane e do Maicon. Obrigado aí pelo podcast. Bom, só para a gente começar, gostaria que primeiramente você se apresentasse. Primeiro você, Maicon, fique à vontade. Eu, Ronaldo, Flávio, um prazer estar aqui, né, com a ABMEC. Eu que sou também associado à ABMEC, eu tive o prazer de fazer parte da diretoria. E a gente está aqui agora para falar de um tema extremamente importante, né, que é o mercado de trabalho da engenharia, que é principalmente, né, aquela pessoa que às vezes forma, não enxerga uma oportunidade, tem muitas, né, ou está ainda em plena formação e quer chegar aí bem no mercado de trabalho, né. Eu sou engenheiro de produção de segurança do trabalho, hoje estou também como conselheiro federal, representando aí todos os engenheiros do Brasil, né, fui eleito em Minas Gerais, sou também empresário, né, na área de gestão, então a gente tem trabalho de consultoria, e também atuo também no mundo da política aí, né. Então, não na parte da frente, mas na parte de articulação, na parte de gestão dentro da área pública, né, eu tenho muito orgulho de falar que através da engenharia a gente consegue contribuir com o desenvolvimento também dos órgãos públicos, né. Tudo bem, eu sou Josiane Rocha, sou engenheira civil, sou especialista em neurociência e física do comportamento humano e também em neuromarketing e sou empresária, tenho uma empresa de consultoria de estratégias digitais e também de gestão ágil e sou mentora de carreira. Bom, mas primeiro eu gostaria de saber de você em relação a alguma estatística em relação à sua área de trabalho dentro da engenharia. Você acha que se o percentual está bom, está ruim? Como é que você acha que está a engenharia hoje? Hoje nós temos um problema grande, né, Ronaldo? O Brasil tem um número muito defasado de profissionais que deveriam estar se formando na área de engenharia, né? Se a gente comparar com os países que têm se desenvolvido nos últimos anos, China, Índia e os países que já são desenvolvidos, a nossa número de formação é muito menor do que o número de profissionais formados. Então, a gente tem aí engenheiro sendo formado aos montes, e aí tem uma máxima, então fazer um engenheiro, só trabalha como engenheiro. Como é que tem tanto emprego para engenheiro nesses países envolvidos, que precisa formar tanto engenheiro? A grande questão é que engenheiro forma para desenvolver e resolver qualquer tipo de problema em qualquer área, não necessariamente numa área técnica da engenharia. E é aí que a gente vê a falta que o Brasil tem de profissionais, né? Então a gente tem, e os profissionais que se formam, né, mais de 70% deles conseguem atuar na profissão. Por quê? Porque tem demanda específica dentro das especialidades da engenharia. Mas a gente, mesmo vivendo num país que depende dos engenheiros para se desenvolver, a própria cultura do próprio brasileiro tem uma dificuldade de incentivar os filhos, né, e os próprios crianças, adolescentes, se incentivarem a pensar em fazer alguns cursos de engenharia justamente por meio da matemática. E é um grande problema que nós temos aí no Brasil, e aí tem diversas soluções que a gente pode copiar de outro país, que a gente pode falar à frente aqui no podcast. Mas você está lá como conselheiro federal, vendo isso mais de perto, que é no caso nacionalmente, o que o CONFEA está pensando em fazer aí para tentar
reverter isso ao longo do tempo, porque a gente sabe que isso aí não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Exatamente. Então nós temos 3 pontos ali, né? O ponto hoje, que é extremamente importante de trabalho, mas ele é um pensamento a curto prazo, que é a gente conseguir fazer com que aquele engenheiro que acabou de formar, que ele continue estudando, ou seja, o estudo contínuo hoje é necessário num mundo volátil, num mundo incerto, que a gente vive toda hora para uma mudança, você precisa estar se capacitando. Então, o sistema, ele, através, né, do trabalho das entidades, da parceria com instituições de ensino, ele tem promovido diversas atividades para que o recém-formado ele fique atuando como engenheiro e queira cada vez mais especializar dentro da engenharia. Então, esse é um ponto a curto prazo, que vai ter um impacto a longo prazo também. A médio prazo, nós temos aqueles estudantes que estão dentro da faculdade. E aí, esses estudantes, o índice hoje que forma são de 3 a cada 10. Então, nós temos aí cerca de 30, 32% dos estudantes de engenharia que se formam. Então, a gente tem uma perda muito grande num país que precisa formar cada vez mais engenheiros. E isso tem feito com que universidades fechem cursos de engenharia, faculdades fechem cursos de engenharia, e as que se mantêm abertas têm esse índice de 30%. E aí, qual que é o problema aí? A gente precisa achar uma forma de incentivar esses alunos a continuar estudando. E aí o sistema, né, a Confea CREA Mútuo, tem diversas iniciativas, como o CREA Júnior, o Cultura Júnior, e aí a própria universidade tem as empresas juniores, os DAs, os CAs, as iniciações científicas, os projetos de extensão. Então a faculdade e o próprio conselho tem essas oportunidades. Só que falta, muitas das vezes, uma forma melhor de engajar os alunos a participarem disso. Então, esses projetos, por si só, a existência deles não supre aquela necessidade de motivação de fazer o aluno querer participar. Então, precisa, né, de melhoria em muitas frentes ainda, mas ainda assim nós estamos num caminho muito, muito bom, principalmente nos últimos 10 anos, em relação a esses programas. E aí tem também a necessidade, ainda nesse médio prazo, de uma readequação das matrizes curriculares. Então, hoje, o ensino de engenharia ele é um ensino que não é atrativo para quem está dentro da faculdade. Sendo bem sincero mesmo, por mais que a gente saiba da necessidade, ele desenvolve raciocínio lógico através dos cálculos, sim, mas precisa de algo a mais para uma geração diferente da nossa. Né? Então, essa geração que está hoje é uma geração mais ociosa, porque as coisas mais rápidas, e os cursos de engenharia não conseguiram acompanhar isso. E pensando a longo prazo, né, a gente trabalhar dentro das escolas de ensino médio e de ensino fundamental, trabalhando principalmente no ensino fundamental e ensino lúdico, que a gente já viu esse exemplo em grandes países como Coreia do Sul, Alemanha, Japão, que foram países que foram destruídos aí na Segunda Guerra Mundial e que hoje estão muito à frente do Brasil em questão de desenvolvimento, principalmente tecnológico. E também no ensino médio, a gente fazer atividades aí, como feira de profissões, né, levar os alunos do ensino médio para participarem das atividades de engenharia para entender quão bom é ser engenheiro e quanto a nossa profissão consegue contribuir para o desenvolvimento do nosso país, né? E com isso, claro, a gente se realizar também financeiramente e profissionalmente. A importância, né, de conscientizar, desenvolver aguçar aí em quem está no ensino médio. Com a sua experiência e na sua visão no mercado de trabalho, das áreas da engenharia, tem alguma que se destaca como sendo mais promissora? Tem alguma que você enxerga que está em saturação já no mercado? Essa sazonalidade de mercado de trabalho para engenharia, como é que você consegue? O Brasil é um país que ele vive de ciclos, né? E cada ciclo tem umas engenharias que tem uma alta, outras tem uma queda. Então a gente pode ver na época do PAC 1, né, daquele Plano de Aceleração e Crescimento do Brasil, a engenharia civil deu um boom, as áreas de infraestrutura foram criadas novas engenharias, inclusive com novos nomes, e com isso muita gente quis fazer engenharia, só que muita gente formou quando o Brasil já estava no ciclo de baixo da infraestrutura. E aí muita gente se viu e aí criou-se aquela máxima que na verdade é uma mínima, né, de que engenheiro vira Uber. Isso não é verdade. Tem engenheiros que trabalham de Uber, mas na verdade não vou julgar aqui quem faz isso, mas muitas das vezes são pessoas que por algum motivo eles se desanimaram com a profissão e não quiseram buscar novas oportunidades, porque oportunidades tem. Então a gente entra numa questão de ciclo e aí as engenharias precisam se readequar. Então todas elas são necessárias, elas precisam se readequar à situação. Mas tem algumas que a gente pode dizer que pode se destacar, que são aquelas que são focadas em que as próprias matérias dentro dos cursos ajudam você, principalmente com as matérias optativas, você a desenvolver um conhecimento de cidades inteligentes, sustentabilidade, em dados, né, análise de dados, em construção de dados também. Então, como você consegue trabalhar dentro desse mundo da inteligência artificial que nós temos hoje. Então, as universidades, elas têm que fazer essa adequação de matérias optativas, além da grade, da matriz curricular atual,
mas para a gente poder ter profissões mais focadas e, lógico, gerar uma remuneração maior para o profissional que se especializa nessas matérias, ou você pode até fazer uma especialização depois de formado. Mas eu não vejo nenhuma engenharia defasada, eu vejo que todas são necessárias no contexto de um país que, falando aí em infraestrutura, um país que 1/3 do país não tem saneamento básico adequado, 1/4 do país não tem. Você precisa civil. Aí você precisa civil, ambiental, geologia, você precisa de várias, aí você precisa fazer algumas estruturas novas que podem chegar, você precisa do engenheiro especialista em BIM, você precisa do engenheiro mecânico, você trabalhar com uma estrutura metálica dentro de algum sistema de tratamento, você precisa do engenheiro químico para trabalhar com tratamento, então são diversas frentes que você tem que ter, e a gente sabe que investimento em engenharia, né, ele reduz muito o investimento em saúde, e o Brasil gasta muito em saúde por causa do pouco investimento em infraestrutura. Você falou um negócio interessante sobre ciclo, né? E é realmente isso que acontece. Até recentemente, lembro que era química. A engenharia química são mais recentes, né? Teve o boom da civil na época da Copa. E é interessante, por exemplo, o que eu vejo lá, através, nós estávamos juntos na época do conselho, a gente escutava de outros colegas de outras áreas da engenharia, tinha uma carência muito grande na área da engenharia da geologia, engenharia de minas, que hoje a pessoa, quando pensa em engenharia, é civil, eletromecânica, produção. Então, essa área que eu entendo que seria uma boa oportunidade também, como você falou, todas as áreas estão envolvidas. Mas, a grosso modo, eu achei interessante, você falou que trabalho vai ter, né? Trabalho vai ter, essa sim é a sua participação. Agora, eu me lembro que você mexeu com o trabalho para que as pessoas pensem em fazer engenharia. Na sua opinião, o que você pensa de quais as atividades hoje você acha que tanto o Conselho, tanto aqui a associação, ou o próprio CREA, né, ou o CONFEA, pode fazer para, assim, eu digo, atividade mesmo real. Assim, o que eu tenho que fazer? É ir no ginásio, é ir no primário? Assim, o que você pensa, assim, a grosso modo, para tentar aumentar esse número de engenheiros? Sim, eu até... Nem aumentar o engenheiro, pelo menos a vontade. O interesse pela engenharia, né? Eu vou te responder, mas vou só fazer um adendo nesse negócio da geologia, engenharia de minas, essas coisas. De fato, é uma especialização que a gente tem dentro da área da geociência aí, né, que é a nossa área, né, o nosso conselho, que são muito importantes por causa da prevenção de desastres, né? Em desastres a gente vai ter cada vez mais devido às mudanças climáticas, né? Mas Minas Gerais, a tendência maior da gente ter essa visão de querer fazer isso por causa do que sustenta o nosso estado, que é a mineração, né? É um ciclo, né? Hoje esse é um bom ciclo. Exatamente. Assim. Mas vamos lá para responder a sua pergunta, até depois se você quiser também, né, contribuir. A gente, na época que eu fui presidente do CREA Júnior, eu já enxergava, quando eu estava ainda estudante, eu enxerguei já esse problema que a gente tinha, porque eu estava vendo cada vez menos o número de alunos, de pessoas participando do processo seletivo de faculdade, do Enem, querendo engenharia. E aí a gente criou um projeto chamado CREA nas escolas, que era o quê? Que era que os próprios núcleos do CREA Júnior, em Minas Gerais, na época nós tínhamos 63, e no Brasil 24 estados, a gente fazer projetos dentro das instituições de ensino médio. Então, criar feira das profissões do sistema, dentro. Nós não íamos falar de médico, não íamos falar de dentista. Isso aí deixa para eles cuidarem dessa parte deles. Era feira de engenharia dentro do ensino médio. E levar profissionais que atuam nas áreas para mostrar de forma lúdica como que era isso. E aí a gente fez. E aí eu via que a gente precisava incentivar o pessoal a fazer. Nós criamos um prêmio. Esse prêmio existe até hoje dentro do CREA Mix, que é o prêmio CREA nas escolas, que é dentro todo ano o CREA Júnior premia isso. Vai ter agora, no final de novembro, mais um prêmio. Sempre na série? Acontece dentro do encontro estadual do CREA Júnior. Então, e aí se transformou em várias outras coisas, porque daí os alunos iam lá dentro da escola e falavam, nossa, essa escola está toda uma pintura. Vamos buscar essa tinta lá no comércio, lá ver se alguém doa para a gente vir pintar. Então, isso ajudava os meninos na formação deles e ainda contribuía para que gerasse mais vontade dos alunos do ensino médio para poder tá querendo fazer engenharia, né, se motivar a fazer. No ensino básico, tem várias iniciativas que podem ser feitas, só que a gente, aí eu não posso jogar essa responsabilidade dentro do conselho, né? E o conselho, a atividade fim dele é defender a sociedade. Ele faz isso através da fiscalização, através da autorização do trabalho, mas quando a gente entra em quem de fato tem a atribuição de fazer isso é o governo, né? Então, e a gente pode ver, quando fala de governo, a gente fala que tem que ter um projeto de governo,
não um projeto de mandato. Então, independente do governo que estiver à frente do Brasil, e esse é um problema que nós temos já de vários governos, tem que ter uma política pública específica de desenvolvimento do país. Isso começa por você formar profissionais que vão ser necessários lá no futuro. Então, você faz isso onde? No ensino infantil, através de metodologias de ensino, que já, como eu citei aqui antes, outros países, né, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Singapura, a gente pode utilizar as mesmas metodologias para ser aplicado no Brasil. Mike, me dá um exemplo. O aluno do ensino básico vai aprender física montando uma ponte de palito, por exemplo. Então, é uma coisa básica que uma criança, um grupo de crianças podem montar, né? Claro, o professor tem que ser capacitado para isso, por isso que precisa ser uma política de Estado, porque precisa também na capacitação dos professores. Então, a gente aí já entra num campo que a responsabilidade não é tanto do sistema, apesar de que o nosso sistema, se permitido pelo Tribunal de Contas, né, obviamente pode ser apresentada a proposta, ele pode assumir essa frente não de política de Estado, mas de contribuir com parceria, por exemplo, numa Olimpíada de Engenharia no ensino médio. Nós temos uma Olimpíada de Matemática, que só não tem um município do país, nós podemos fazer uma Olimpíada de Engenharia nos mesmos modos, né, porque quem faz a Olimpíada de Matemática, o governo contribui, mas quem faz é o Instituto Matemático do Rio de Janeiro. Pelo menos nos últimos anos era quem fazia, não acompanhei agora esses 2 últimos anos. E o Conselho, talvez, se permitido pelo Tribunal de Contas, se tiver recurso para isso, poderia assumir também uma frente dessa, mas sim, é uma coisa que nem chegou a ser discutida dentro do Conselho, eu estou trazendo uma ideia aqui, né? Então a gente tem várias ideias, se tiver alguma coisa para contribuir. Não, essa questão da engenharia, da gente entender o que está causando essa falta de interesse pela engenharia, né? É mais uma questão de conflito geracional. Se a gente for ver nas gerações passadas, quais eram os 3 cursos que todo mundo falava, que os pais falavam, meu filho precisa fazer um desses 3 cursos para ter dinheiro? Engenharia, Direito e Medicina. Então, ficou-se que quem faz esses cursos vai ser bem sucedido. Só que os anos foram passando, o número de engenheiros foram crescendo e as pessoas foram formando em engenharia e algumas pessoas não conseguiram ter sucesso na área. Por culpa da profissão? Não, por culpa do profissional. Porque muita gente hoje entra na faculdade e acredita que ela vai entrar na faculdade, assistir a aula, no final pegar diploma e tá empregada. E não é isso. A pessoa precisa se dedicar, ela precisa estar dentro da faculdade, tenta fazer uma iniciação científica, participa de empresa júnior, tem o CREA Júnior, que é um programa incrível do CREA, onde você tem ali uma vivência de mercado de trabalho ainda na faculdade. Então, as pessoas foram formando, não tendo sucesso na engenharia e foram desanimando da profissão. E hoje, o que acontece com a geração de hoje? A nossa geração era aquela geração que pensava em ter uma boa carreira, ter dinheiro, ter uma casa, ter carro. A geração de hoje ela é movida por propósito. Então, ela não é movida mais por dinheiro, ela é movida por propósito. E eles pararam de enxergar o propósito. Quando você fala assim, faz engenharia, a pessoa fala, não sou bom de cálculo. Engenharia não é só cálculo, é você pensar assim, olha só, se você vai fazer uma engenharia mecânica, você pode ajudar a construir aí carros novos, carros elétricos, que vão ser carros aí disruptivos, inovação. Você pode fazer uma engenharia civil, você vai construir casas que vão ser moradias de pessoas, vai construir hospitais que vão nascer pessoas, que vão ser pessoas ser curadas. Então a gente começa a trazer esse propósito. Você pode fazer química, você pode trabalhar em cosméticos, você pode trabalhar com vestuário. Então, é trazer mais o propósito da engenharia, é o que você pode fazer com a engenharia e não o que você precisa fazer para ser engenheiro. E eu acho que é isso que está faltando, é as pessoas entenderem que o engenheiro, ele nada mais é do que um grande resolvedor de problemas. E problema tem em qualquer área. Então, às vezes, a criança, ela está ali, ou então o jovem, ele tem um carrinho, ele gosta de montar carrinho, mas ele não se toca que ele pode fazer engenharia e aprender a construir carros de verdade. Ou uma criança, ele gosta de montar Lego, ela pode trabalhar na construção. Então é começar a linkar o que a pessoa faz, o que a pessoa gosta com a engenharia, mostrar que a engenharia está em tudo, está no que você come, no que você veste, no que você usa. E eu acho que é isso que está faltando, as pessoas terem mais essa visão da engenharia como um todo, e não só como um curso que tem muito cálculo, que é muito difícil, e que depois você vai se formar e vai ser difícil para conseguir um emprego. Agora, o José, você falou um negócio interessante. Eu, quando me formei, meu sonho era trabalhar numa multinacional, né? Uma grande empresa. Eu falo, uma grande empresa. Até que eu consegui trabalhar, né? Mas hoje, o perfil desse jovem formando
é muito diferente. Ele tem outra referência. Exato. Como é que você vê isso? Você tem um lado positivo, ele não quer mais aquele emprego que vai ficar 50 anos, né? Como é que você vê isso? Isso é uma coisa boa de ter essa iniciativa? Não é que é coisa ruim, mas o que você pensa esse jovem aí promissor, que ele pensar já numa multinacional e esquecer que ele tem que percorrer caminhos? São vários degraus, né, para chegar lá. Eu vou contar até mesmo o meu caso na engenharia, né? Eu sou engenheira civil, mas eu nunca atuei de fato na área de engenharia civil. Eu fui mais para a área de planejamento estratégico, para trabalhar em grandes empresas. E aí, olha só que interessante, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para os jovens, né, para os estudantes, que você precisa começar a estagiar desde o seu primeiro dia na faculdade. Por quê? Porque são essas experiências que você tem durante o seu curso que vão te mostrar o que você gosta, o que você não gosta, o que você é bom. Por exemplo, eu estagiei em uma obra. Eu não gostei de trabalhar em obra. Agora, imagina se eu tivesse deixado para fazer isso no final do curso. Eu ia falar assim, o que eu vou fazer da minha vida? A partir do momento que lá para o meu 5º período eu vi que eu não gostava de obra, eu fui estudar outras coisas. Estudei marketing, estudei gestão de projetos, estudei planejamento. Então, quando eu me formei, eu passei no trainee da Falcone, que é a maior consultoria de gestão do país. E lá eu aprendi várias outras coisas. Depois eu fui para a área de tecnologia da Localiza, aplicar metodologias ágeis lá. Depois eu fui para o Nubank trabalhar na área de logística e produção e produtos, inovação e lançamento de produtos. Então, graças ao estágio que eu fiz na faculdade, que me mostrou que eu não gostava de obras, foi que abriu um leque imenso de outras oportunidades. Então, quem está fazendo faculdade, a pessoa precisa se colocar em movimento. Às vezes você nem precisa estar na faculdade, mas você procurar um emprego ou fazer mesmo um curso online para você entender mais sobre o assunto e você saber, isso é legal. Ah, eu gostei disso, vou me aprofundar mais, então vou fazer uma faculdade disso. Ou então, não, isso aqui eu não gostei. E aí você vai eliminando as possibilidades. É a prática e a ação que vai te mostrar o seu caminho. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou. A pessoa deixa para estagiar no final e aí não gosta da engenharia, não gosta. Mas a engenharia não é só aquilo. É tão ampla, né? É um leque você pode muito fazer. grande. Na engenharia civil mesmo tem diversas coisas que eu poderia ter feito, só que eu encontrei minha área em outro lugar. Nesse caso de engenharia, na sua visão, engenheiro generalista ou engenheiro especialista, qual que teria mais sucesso, né? assim, no então, caso? Essa questão de ser generalista, o bom do engenheiro generalista, é muito bom você ser generalista quando você está no começo de carreira, porque o engenheiro generalista, ele cabe em qualquer lugar. Então, várias empresas, o processo seletivo, eles nem colocam engenharia específica, eles colocam engenharia só. Ou seja, generalista, você pode trabalhar em qualquer área. Só que para você se tornar um profissional referência, você precisa ser referência em alguma coisa. Então, você precisa se especializar. É aquilo que a gente chama de carreira em T. Você sabe de muitas coisas, mas você se especializa em uma área específica. Então, você pode saber de tudo e trabalhar como generalista. Mas se você quer ter mais sucesso e ser referência em alguma coisa, falar assim, pensou em elevadores, pensou em quem? Pensou em pontes, pensou em quem? Então, você se especializa naquilo ali. Mas eu, José, ainda vejo desses mais jovens, porque às vezes quando ele entra numa empresa, mesmo que a empresa seja pequena, acho que passa um mês e ele já acha que já pode ser diretor. Então eu não sei como é que... a questão da ansiedade, né? A empresa hoje encara isso. Você encara, você pega lá um estagiário e já quer tomar sua profissão amanhã. Tá todo mundo muito imediatista, né? E aí essa geração nova... Mas a eu sei de questão... história de gente que foi a diretora da empresa, com 28 dias, aí pra lá que eu estava sendo reconhecida. Sério, isso é verdade. Comigo aconteceu, mas foi com 3 meses. Isso acontece muito, mas o que eu vejo muito também, assim, de empresas? Falta de comunicação e clareza, falta de ter uma definição de carreira clara. Então, por exemplo, na Falcone, quando você entra, as pessoas que crescem dentro da empresa
veio da base, são estagiários, entraram estagiários ou entraram trainee e foram crescendo. Então você sabe que você vai ficar 2 anos estagiário, você vai ficar 2 anos trainee, depois você vai ficar 3 anos de consultor, depois sênior. Então quando você tem uma expectativa, você entra na empresa, a empresa fala assim, a carreira aqui dentro dessa empresa é assim, você vai ficar tantos, você pode ficar de tanto a tantos meses. Então você pode ser promovido com 6 meses, se você for excepcional, então você pode ficar 3 anos no mesmo cargo, se você for um profissional mediano. Então, é ter essa expectativa, e eu acho que isso acontece muito porque a pessoa entra, o primeiro emprego, muitas vezes, não tem muita experiência, então ela não tem noção de mercado. Seria assim, o plano de salário e carreira? Exatamente, é isso, é assim, alinhamento de expectativa. Entrou, a empresa funciona assim, para você crescer dentro da empresa, você precisa atingir essas metas e dentro de tanto tempo. Então a pessoa sabe, porque senão a pessoa pode achar que com 1 ano ela tem que ser promovida. Senão é desmotiva. E desmotiva. Talvez você pegou isso, que mesmo depois que você se formou, deixou o CREA Júnior, você manteve contato, pelo menos 1 ano, 2 anos, você acaba tendo contato com seus colegas de CREA Júnior. Isso acontece realmente, você que formou e tinha essa turma, quer realmente já... Como é que você falou que já quer virar com 28 dias, o cara quer ser presidente da empresa? O cara chegou para o diretor e disse que não estava sendo reconhecido com 28 dias. Aí, essa é uma coisa interessante, você citou o CREA Júnior aí, né, essa questão de você manter o contato. Cara, esses programas, eles ajudam você numa coisa que é extremamente importante quando você se torna profissional, principalmente essa informática, que é a network. Então, você conhece gente da turma que era da minha época de CREA Júnior. Hoje tem gente que fazia, porque é multidisciplinar, né? Então, tem gente de todas as engenharias, tem gente na Vale, tem gente na Ambev, tem gente no Nubank, tem gente fora do país, tem gente que está na Austrália, está na China, tem gente que está nos Estados Unidos. E a gente consegue manter essa conexão, e aí você acaba fazendo parceria, que nem eu tenho parceria com um CREA Júnior de outros estados, que foram CREA Júnior na mesma época, mas são de outros estados, que abriu empresa, a gente faz parceria. Então, é um ambiente onde você tem network. Dessa turma que estava comigo, como era uma turma que a gente estava dentro de um programa onde tinha uma diretriz muito clara sobre como você conseguiria subir de cargo, mesmo não sendo remunerado, ali o pessoal aprendeu muito cedo, ainda dentro da faculdade, por estar participando disso também dentro da empresa júnior, né? Sobre hierarquia, e não hierarquia na questão de você mandar, mas sim na hierarquia de entender que para você ser líder um dia, você primeiro precisa aprender a ser liderado. E que tem processo, né? E que tem processo. Então a gente tinha um organograma bem definido, a gente tinha uma avaliação de desempenho, a gente tinha reconhecimento, a gente tinha capacitação interna. Então tudo isso o pessoal já entendeu que aquilo, e para entrar, processo seletivo, com 3 etapas. Então, e você assim, mas o cara tem que ir igual ser de uma empresa? Não, as etapas eram iguais de uma empresa. Agora, a exigência não era a mesma, porque ali a gente não era uma empresa, a gente estava trabalhando para treinar a pessoa para se preparar. Então, a partir do momento que ela queria entrar no programa, ela já simulava um processo seletivo de uma grande empresa. Depois que ela entrava, ela já entendia como funciona uma grande empresa. Então, ele saía formado, por isso as pessoas foram para grandes empresas. E a gente tem muita gente se dando bem profissionalmente. Eu acompanho o CREA Júnior hoje, eu dou muita palestra ainda para eles, né? Mas é realmente uma geração diferente, mas tem muita gente boa nesse meio aí. Inclusive, tem empresas diretoria de empresas que mexem com quase 1 bilhão. Aqui em Minas Gerais, São Paulo, que a diretoria é formada por gente de 25, 24 anos. Incrível isso. Eu vou aproveitar até essa oportunidade só para você falar um pouquinho para que seria um recém-formado. Como é que funciona assim, o CREA Júnior? Assim, como é que ele funciona? Quais são as atividades dele? Se toma muito tempo dele da escola? Quais as atividades dele em função do CREA? Assim, só para entender, porque eles no estágio, eu vou lá ajudar o CREA, aí eu prefiro ficar em casa aqui, estudando. Eu vejo o CREA Júnior, ele pega até 2 anos de recém-formado, mas eu vejo ele como mais importante para o estudante. Só que o recém-formado, ele tem que entender que agora é o momento, ele pode participar do programa desse, é interessante por causa do network, mas ele tem que pensar agora que é hora dele contribuir, da forma que ele poder contribuir no CREA Júnior da vida, contribuir com a entidade de classe. Porque precisa fortalecer a entidade de classe. Quem toma as decisões sobre o mundo, no mundo da engenharia é o plenário do CREA, vamos dizer especificamente de Minas Gerais. E o plenário é formado, em sua maioria, pelas entidades de classe. Então, a partir do momento que ele quer participar da profissão dele, é extremamente importante que ele participe de uma associação, na nossa área, por exemplo, a BMEC. Então, agora, dentro do CREA Júnior, puxando para a participação dentro do CREA
CREA Júnior, lógico, além do network, você desenvolve capacidade em gestão de projetos, gestão de eventos, vendas, em gestão de finanças, em comunicação, principalmente, sem contar o network, né? E você entende que ali você está numa estrutura semelhante à estrutura de uma grande empresa. Mas eles funcionam no CREA e nas inspetorias? Não, o CREA Júnior ele existe em núcleos municipais, em cidades onde tem instituição de ensino com curso de engenharia, e aí lá ele pode participar. Só que vamos dar um exemplo, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos aí, vamos dizer, 20 instituições de ensino que tem curso de engenharia. Esse núcleo de Belo Horizonte ele tem que atuar dentro das instituições. Então ele tem que se ramificar dentro das instituições. Ele tem que pegar estudantes daquelas faculdades, Isso. de toda a área da engenharia. Qualquer área da engenharia, qualquer profissão que é abrangida pelo sistema Confea CREA Mundo. Então, a partir do momento que o CREA Júnior existe no município, ele tem que atuar para o município, não é para uma instituição de ensino, mas ele pode ter um representante de cada instituição de ensino. E aí, com isso, para a pessoa que participa, além de todo esse ganho de informação que eu falei, você tem as amizades. Eu arrumei minha esposa no CREA Júnior. Minha esposa a gente se conheceu no CREA Júnior. Então, assim, é um ambiente de muitas oportunidades, mas o que melhor ele faz para você é te preparar para o mercado de trabalho. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, você já simulou, você já aprendeu muito, você já errou muito ali dentro. Que é um ambiente de você errar e é um ambiente de você gerar resultados. Então, quando você chega no mercado de trabalho, você já sabe o que você precisa fazer e tipos de erro que você não pode cometer, como esse, de pedir um aumento com 28 dias, pedir um reconhecimento com 28 dias. E o CREA Júnior, ele é extremamente importante num ponto que, diferente de todos os outros programas que tem dentro das universidades, é que ele traz uma vertente de você conhecer a sua profissão a fundo. Porque os outros programas ou são para dentro de questão de pesquisa ou são para dentro de empresas, ou para você se tornar um empreendedor. Dentro do CREA Júnior, além de tudo isso, você ainda tem conhecimento da profissão, que está próximo do CREA. Então, onde tem inspetorias do CREA, o CREA Júnior fica sediado dentro da inspetoria, que é a inspetoria municipal. Os eventos costumam acontecer dentro do CREA, dentro da universidade. Então, você tem um contato com os profissionais. E aí você começa também a fazer parcerias com as associações de classe. E aí você começa a ter contato com aquelas pessoas que vão te abrir portas no mundo profissional depois. Imagine, por exemplo, eu estou ali tentando decidir o que eu vou fazer de engenharia mecânica. Eu tenho a oportunidade de estar conversando com você, que é um dos maiores, se não o maior nome da área de elevadores aí do Brasil. E aí, onde eu teria outra oportunidade de estar conversando com você se não fosse ali dentro? Não tem. Na BMEC. E aí talvez você vai me convidar para um estágio. Ou você vai me indicar para algum estágio, porque você já está vendo que eu estou participando ativamente. Então, a questão da cultura do voluntariado, que não existe no Brasil, e que a gente vê que em países como os Estados Unidos isso é muito valorizado, inclusive pelas empresas, ela é extremamente importante para a nossa formação, porque é dentro desse período de estágio probatório, de profissional, que é o que você está estudando, você pode fazer o estágio, como a Jus disse, mas se você não consegue o estágio, a gente estava numa cidade onde tinham 3 cursos de engenharia, 4, 5 cursos de engenharia, mais o curso básico, que mandava mais, então 11 cursos de engenharia. Sabe quantos estágios tinha na cidade? Uma Universidade Federal. 2. Eu fazia um e a outra, que era estágio na área de construção civil. Então, assim, e os outros? Eles tinham somente essas oportunidades. Quem não participou, só foi fazer estágio nos últimos 6 meses de faculdade. Então, você tem esse ambiente para você se capacitar e já viver uma vida profissional, uma simulação ali. Então, assim, é sensacional, cara. Eu falo, o estudante que não abre portas, né? Demais, e essa questão da experiência, as pessoas pensam só em experiência remunerada, mas você tem que pensar que tem que ser experiência, qualquer experiência. Às vezes você consegue um estágio de férias, 1 mês, porque você não está ganhando dinheiro, mas você está ganhando conhecimento, e esse conhecimento aqui é um investimento a longo prazo. É ele que vai entrar no seu currículo no final do curso, que vai te garantir uma vaga boa depois. Então você não está ganhando agora, mas depois você vai ganhar. E aí tem muita gente que fala, não, vou trabalhar de graça, vou pagar para trabalhar. Você não está pagando, você está tendo uma oportunidade de ter um salário melhor futuramente, por causa daquilo ali, você está se preparando. É o grande problema que eu vejo da cultura do Brasil mesmo, né? Assim, eu tenho muita esperança que a gente possa mudar isso, que a gente tem desde cedo pensar a longo prazo, pensar que as coisas não acontecem. Com certeza. Quando você abre mão de receber às vezes um salário para participar, eu não vou dizer de um estágio, mas eu falo, por exemplo, de um CREA Júnior da vida. Você fala assim, estou dando meu tempo de graça, o curso é tão difícil, ainda tem que fazer outra coisa. São escolhas, meu. Se você quer ser o melhor, você vai ter que se preparar para isso. É o churrasco de sábado, chega mais tarde no churrasco, mas vai participar do evento lá que tem, da palestra que tem. Exatamente. É isso. E aí você, por quê? Você começa a criar uma cultura de pensar a longo prazo. E é isso que a gente precisa. Nada que é a curto prazo,
a gente vê que tem um resultado muito permanente. Sólido. Exatamente, sólido, ótima palavra. Já ouvi algumas frases, e uma que fica, que a gente percebe que é isso, sim, que ela é muito real. As pessoas entram nas empresas pelo seu conhecimento e saem pelo seu comportamento. Pensando nisso, o que uma empresa valoriza no engenheiro, tá? Para a hora da contratação? E pensando no comportamento, qual que é, assim, o que você me diz sobre a questão comportamental da pessoa, do engenheiro, não só engenheiro, ele já pode abranger mais coisas, mais áreas, mas dentro do mercado de trabalho. Tem até uma frase que fala, né, que você contrata caráter e treina habilidade, exatamente para não ter esse tipo de problema. E hoje as pessoas, tem gente que tem muito conhecimento técnico, mas não sabe conviver com pessoas. E eu acho que você saber conviver num ambiente de trabalho é o maior trunfo que você pode ter, porque isso vai te abrir muitas portas. Então, a pessoa sai, você contrata uma pessoa, ela conhece muito, e aí na hora do trabalho você vê que às vezes ela é uma pessoa que sabe muito, mas não compartilha o conhecimento, não sabe trabalhar em equipe, e aí ela tem dificuldade com as pessoas, ela acaba gerando um ambiente tóxico, difícil de trabalhar ali na empresa, e aí as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a desmotivar e ela acaba saindo mesmo por comportamento. Então, hoje em dia, as pessoas precisam treinar muito essa habilidade, e são as pessoas que entram na faculdade e saem só com o diploma debaixo do braço, que muitas vezes são essas pessoas que só têm esse conhecimento técnico, não desenvolveu outras habilidades, por exemplo, o CREA Júnior mesmo, ele ajuda a desenvolver essas habilidades, né? Como que você vai se comportar numa empresa, como que você trabalha em equipe, como que funciona ali o todo, cada um tem sua parte, principalmente hierarquia, né? Como que você respeita o seu superior, você sabe que tem alguém ali acima de você, você pode muitas vezes não concordar com aquela pessoa, mas ela tá ali por algum motivo, ela é seu superior. Então, essa questão da pessoa precisa treinar essas habilidades e se colocar em ambientes onde ela vai desenvolver essas habilidades, porque não é só o conhecimento técnico que segura, muitas vezes o conhecimento técnico você vai aprender fazendo, mas o seu caráter, o seu comportamento, a sua habilidade, ou você tem ou você vai desenvolvendo ali para aquela vaga. Não tem como você moldar uma pessoa se ela já não tem aquele caráter, aquele comportamento que você quer. Você não pode descobrir, a pessoa, o professor não pode descobrir isso tarde. Exatamente. Ele tem que entrar, e a pessoa, quando ela é mais jovem, ela não tem muita paciência com as coisas, não. Você falou na hierarquia, não tem, né? Às vezes você falou, ele tem que respeitar a hierarquia. Quando você falou, eu não concordo, mas tudo bem, eu vou respeitar você, a sua opinião. Eu acho isso que é um ponto que deve ser levado para os mais jovens. Alguma outra coisa, Marco, que complementando aí do que a Josiane falou? Eu vejo que, assim, quando você falou de hierarquia, né, a gente tem a questão de que, para aprender, eu falei que a ser líder, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer mandar em todo mundo quer mandar em si próprio, tá? Você primeiro precisa aprender a ser liderado, senão você não vai conseguir liderar. Então, esse é um aprendizado, e aí fala assim, é com cursos que você aprende? Cara, mas você pode aprender isso no dia a dia, participando de projetos em equipe, participando de várias outras coisas que a própria Josi citou. Eu vejo hoje, como eu tenho um projeto chamado Engenheiros Fora da Curva, então eu entrevisto engenheiros de sucesso brasileiros que estão no exterior e engenheiros aqui de sucesso que no Brasil estão nas maiores empresas do país. Uma coisa que todos eles têm em comum é que eles entenderam como ser liderados. Eles não chegaram nessas grandes empresas, nesses grandes cargos, sem saber ser liderados. Por isso que eles são grandes líderes. Hoje são considerados engenheiros fora da curva. Eles escutaram. Exatamente. A humildade, ao meu ver, do profissional, principalmente do recém-formado, ela é o primeiro requisito que a pessoa tem que ter, o primeiro requisito que a pessoa tem que ter para se tornar um bom profissional. Porque alguém já trilhou o caminho das pedras que você vai trilhar. Por que você vai tropeçar nas mãos das pedras? Você tem alguém para falar. Então, por isso que eu falo que a melhor coisa com um recém-formado pode ter um mentor. Um mentor profissional. E aí onde ele acha isso? Dentro das associações de classe, das entidades de classe. Não tem lugar melhor para achar isso. Ele não vai descobrir sozinho, não vai nunca. Vai tropeçar muito, vai perder tempo de vida, perder dinheiro. Agora, na parte, por exemplo, de informática, né? Eu não vou nem questionar. O pacote Office a pessoa já sabe, isso é nato.
Eu tenho uma dúvida bastante, se eu fosse hoje, acabou de formar, assim, qualquer área de engenharia, me interessa, eu ia saber o que eu penso, sei lá, será que é BIM, AutoCAD, eu não sei qual assim, se for habilidade na informática, o que é empresa? Logicamente as empresas têm os próprios softwares, não adianta que ela tenha dela. O básico é ser, existe algum software que pode ajudá-lo em alguma coisa? A inteligência artificial já nem entra, isso aí ele vai ter que já... É o básico. Nas minhas mentorias, eu sempre aconselho meus mentorados que estão na área de engenharia, eu tenho uma consultoria de LinkedIn. Então, a pessoa estrutura o LinkedIn, que ele é a maior vitrine profissional, né? O seu currículo online 24 horas para qualquer pessoa acessar. Então, eu sempre indico para as pessoas fazerem 3 cursos. Gestão de projetos, metodologias ágeis, e se você quer trabalhar numa empresa de tecnologia, uma startup, uma empresa de inovação, gestão de produtos. Porque tem a diferença de projetos e produtos, né? Projeto tem início, meio e fim, produto nunca tem fim. Então, por exemplo, um cartão de crédito, ele é um produto, ele está sempre sendo atualizado, o aplicativo dele está sempre sendo atualizado, então você está sempre trabalhando ali, fazendo essa gestão e melhoria. Então, esses 3 cursos ali, para qualquer engenheiro, agrônomo, geocientista, é essencial, porque vai capacitar ele a entender o funcionamento, porque a gente faz gestão de projetos na nossa vida, só que muitas vezes a gente não sabe a metodologia, os nomes, falar as coisas, né, os processos, mas quando você faz esses cursos, você aprende os nomes e consegue trabalhar em qualquer área, e isso conta muito ponto no currículo. Então, esses 3. Achei interessante, você não falou deve que precisa não, incorretamente. Teve um colega meu, o filho dele queria fazer gestão de pessoas, o cara acabou de formar. Meu filho, primeiro você tem que saber a engenharia e a gestão de pessoas é lá na frente. Porque o gestão de pessoas, ele é muito específico para uma área. Nem sempre você vai trabalhar com pessoas, mas nem sempre você vai precisar gerir essas pessoas. É mais quando você for entrar num cargo de liderança, aí é interessante. Mais pra frente. Agora, gestão de projetos, metodologias ágeis e produtos como bônus é o essencial. Assim, gestão de projetos e metodologias ágeis, acho que todo profissional deveria fazer, porque é um grande diferencial. E esses cursos de metodologias ágeis, eles têm curso assim de poucos dias? Tem. Hoje em dia você consegue esses cursos online com certificado gratuito. Tem várias plataformas que você consegue, então assim, são cursos muito acessíveis, né? E só de você ter isso ali no seu currículo já faz uma grande diferença. Entendi. Eu mesma, para passar no processo da Falcone, eu tentei 3 vezes e não tinha conseguido. Aí depois eu estudei bastante para entender como passar no processo seletivo. E eu entendi a regra do jogo. Falei assim, não, você tem que ter uns conhecimentos específicos para a área que você quer. Fiz um curso de gestão de projetos. Quando entrou gestão de projetos no meu currículo foi aprovado. Essa base sua que você teve, você acha que a faculdade poderia ajudar de alguma forma, contribuir? Você acha que hoje em dia as faculdades, elas deixam a desejar um pouco na formação? Como é que você vê, assim, e a questão da diferenciação entre as faculdades, né? A gente sabe que faz diferença. Também o aluno vai fazer toda a diferença. Mas o que a faculdade poderia melhorar nesse processo para o engenheiro chegar mais bem preparado no mercado? A faculdade, ela te prepara muito de uma forma técnica. Então, ela te ensina a fazer os cálculos que você precisa fazer, ela te ensina ali o nome de tudo que você precisa, mas ela não te ensina o básico, a como conseguir um emprego, ela não te ensina a fazer um currículo. Então, assim... Nem sobre o CREA, né? Não ensina nem sobre o CREA. Então, e mais uma vez falando do CREA Júnior, o CREA Júnior costuma ir nas faculdades para fazer palestras sobre o CREA para os alunos para ensinar. Então, assim... A faculdade, eu acho que tem uns pontos básicos, assim, ela forma, ela entrega ali o seu aluno com diploma, joga um profissional no mercado, mas ele chega no mercado, ele não sabe girar a maçaneta da porta. Ele tem o que ele precisa para estar do outro lado da porta, mas a chave ali, a maçaneta para girar, que é um currículo, que é passar no processo seletivo, a faculdade não ensina. Então, acho que isso realmente... Quando eu fui fazer esse processo da Falcone, eu tenho muito orgulho de ter passado nesse processo, porque foi assim, uma virada de chave na minha vida. Eu formei e virei trainee. E era um processo que eram 12 mil pessoas para 100 vagas.
E eu passei nesse processo. E para isso, eu estudei 6 meses. Então, eu virava a noite estudando. Você estudou matérias específicas? Estudei para as provas, porque era um teste longo. Então, tinha prova de lógica, tinha prova de inglês, tinham várias provas. E tinha entrevista, dinâmica de grupo. Então, eu estudei para todas essas etapas do projeto. Fiquei 6 meses, eu fazia faculdade, estava fazendo TCC, chegava à noite, 11 horas da noite, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, fazia estágio. Então, assim, foram 6 meses apertados. Mas eu passei e consegui, mas por minha conta. Fez a diferença, né? Exatamente. Saiu do meio ali. Exatamente. Ô, Magno, nós estamos falando em cursos. Você que está aí como conselheiro federal, eu gostaria que você falasse sobre os cursos que os CREAs, de modo geral, e o próprio CONFEA, não sei se você que está lá dentro pode saber, oferece para o formado já, no caso, né? Sim. O CREA, né, até a gente deixa claro para as pessoas, né, a atividade fim é defender a sociedade dos maus profissionais, né, daquelas pessoas que não são profissionais. E aí uma das formas que ele tem de fazer isso é capacitar os próprios profissionais que estão registrados a ele. E faz isso através dos cursos, né. Então hoje nós temos diversos cursos voltados para a área de gestão, para a área específica de cada engenharia. Então a gente vou citar aqui de forma bem genérica, energias renováveis, manutenção, sobre Lean, sobre gestão ágil, não sei se já tem, mas gestão de projetos tem. Então, isso é o que o CREA faz, o CREA proporciona. E ele patrocina, né, fomenta os projetos através das entidades para que elas, de forma específica, cada uma dentro da sua área, possa estar fazendo algum congresso, algum workshop, algumas palestras focadas naquela especialidade. Então, o papel do CREA hoje, além da plataforma com cursos mais genéricos dentro das áreas das engenharias, mas também com alguns cursos específicos, ele ainda fomenta as entidades de classe para que elas façam cursos na sua área específica, né? O IMEC, Instituto de Engenharia Civil, dentro das áreas da engenharia civil, o IMEC dentro das áreas da mecânica e da industrial. Então, o CREA faz isso. O CONFEA, ele não consegue fazer isso, até porque a parte dele é legislar a engenharia, né? Então, o que ele faz? Através de patrocínio também, ele patrocina as entidades de classe e subsidia os CREAs para os CREAs poderem fazer isso. Mas o CONFEA tem tido muitas iniciativas que vão acontecer nos próximos meses, que vão ajudar muito os recém-formados, assim como o CREA lançou hoje, né? Plataforma, né? O Banco de Talentos, muito legal. O CREA de Minas Gerais lançou hoje o Banco de Talentos, que vai integrar os recém-formados que querem emprego, o engenheiro que tem emprego, e os estudantes que querem estágio, com os recrutadores das empresas e as empresas. Então, o CREA lançou hoje isso. Então, as empresas podem cadastrar vagas lá nessa plataforma e as pessoas que querem trabalhar podem cadastrar o seu currículo. Então, os recrutadores podem acessar essa plataforma para ver os currículos profissionais e os profissionais verem também as vagas disponíveis no mercado. E assim, hoje é o dia que nós estamos gravando, né? Então, que está sendo lançado. Mas, e por que o CREA fez isso? Porque o sistema entendeu que o engenheiro, uma das principais qualidades que um bom profissional tem que ter hoje é a adaptabilidade. E o CREA entendeu que para isso ele precisa ter conhecimentos diversos. Então ele tem que ser aquele generalista que vocês citaram, mas generalista especializado. Então, aí eu vou dar um exemplo. Eu formei em engenharia de produção. Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, porque eu queria entrar nesse meio, né? Meu sogro é um dos caras mais feros que eu conheci. O CREA falou, vou fazer porque eu posso trabalhar com meu sogro e tal. Depois eu fiz um MBA em gestão de projetos. Por quê? Porque eu sou apaixonado com gestão ágil, com gestão de projetos, sou sim, apaixonado mesmo. Desde a época que eu trabalhava numa multinacional, com 19 anos, no interior de São Paulo, me apaixonei por isso. Eu fiz, e aí depois eu ainda fiz defesa civil, que tem a ver com a área que eu trabalho hoje, uma das áreas que eu trabalho, e fiz também políticas públicas, gestão governamental, que tem a ver com o meio que eu trabalho, que é de gestão pública, né? Então, o tempo todo, há necessidade de você estar se especializando, ou dentro da área que você vai migrando, ou dentro das áreas que você atua, ou porque a sua profissão está mudando. A engenharia civil hoje, o engenheiro civil, ele tem que saber de mim, ele tem que fazer, estudar a metodologia, que é uma metodologia isso, né? Não um software só. Ele precisa estudar isso por quê? Porque cada vez mais as empresas vão querer reduzir custo de construção, reduzir desperdício, simular projetos antes de estar colocando em prática a construção. Então, para isso, precisa desse conhecimento. Então, o conhecimento ele é contínuo nesse mundo que a gente vive, onde a adaptabilidade talvez seja aí uma das melhores skills que um profissional pode ter. E aí eu vejo que o CREA e o CONFEA, tanto no fomento como na disponibilização através de plataformas, esses cursos gratuitos para quem é registrado,
eu acho que é uma forma que ele contribui para que a gente se torne um profissional cada vez mais dinâmico dentro desse mercado de trabalho. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: alguns profissionais formam engenharia e acabam migrando para outra área, ou informática, ou finanças, né? Ou gestão, né? Também. Eu acho que isso é um mercado de engenharia. Como vocês falaram aqui, nós somos generalistas. Você falou no início, nós sabemos atuar em qualquer área. Eu não vejo nenhum problema nisso, né? De você focar numa área ou na outra. O mais importante é que ele foi preparado para ser um engenheiro, seja da área de software, tecnologia. Você viu nem é demérito, alguma diferença nisso, ele mudar de área, mas ele é engenheiro e não vai ter nem mais o registro no CREA. Ele vai trabalhar lá com outra área da engenharia, como você falou, no banco, vai para o Nubank trabalhar na área de informática, não, alguma área lá dele. Eu não vejo nenhum problema, ele gosta de falar de forma para tudo. Muito pelo contrário, assim, tem muita gente que é muito, não sei se a palavra é essa, bairrista, né, tem que formar engenharia, tem que trabalhar em engenharia. A gente precisa desenvolver nosso país, e por isso a gente precisa de engenheiro em todas as áreas. O engenheiro, ele consegue desde melhorar uma fila no posto de gasolina até desenvolver um foguete. Então, qualquer área que a gente for trabalhar, a gente vai estar contribuindo para a solução de problemas, né, para criar novas soluções, para inovação. Então, o engenheiro que não faz questão de se limitar a trabalhar somente ali naquela profissão que ele formou, dentro daquele nicho que ele formou, não necessariamente ele não vai ter sucesso. Pelo contrário, ele pode ter muito sucesso. Por quê? Porque ele vai se destacar mais do que outros profissionais dentro da área, talvez, desses outros profissionais. E aí é que a gente vê a diferença que o engenheiro faz nos países mais desenvolvidos. Os países que são mais desenvolvidos hoje no mundo têm engenheiros não trabalhando somente com engenharia. O engenheiro tem a capacidade até de empreender de forma diferente, porque ele consegue encontrar soluções para os problemas do negócio dele de uma forma que alguém que não é engenheiro não consegue. Então, e aí com isso, ele consegue gerar mais empregos, ele consegue desenvolver o país, porque ele contribui com a economia. Então, engenheiro existe para resolver problema. Se ele vai trabalhar na engenharia ou não, acho que é a escolha pessoal de cada um, e eu tenho certeza que sendo engenheiro ele vai se dar bem em qualquer lugar. E isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender, quem está estudando, recém-formado, até quem já formou há muito tempo, mas não se encontra mais na sua profissão. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma mentalidade. Então, muitas vezes as pessoas entraram porque se identificavam com aquele curso na época, ou por pressão da família, ou porque os pais escolheram, enfim. E aí, passaram-se 5 anos, e aí ele sai dessa faculdade. Como que a gente muda, o quanto a gente muda, o quanto a nossa cabeça muda em 5 anos? Não só quando a gente está na faculdade, na vida. Nós não somos as mesmas pessoas de 5 anos atrás. A gente não gosta de muitas coisas que a gente gostava 5 anos atrás. A gente não faz muitas das coisas que a gente fazia 5 anos atrás. Então isso acontece também com os estudantes. Eles entram com uma mentalidade, durante esses 5 anos, eles vão se desenvolvendo e podem chegar lá no final do curso e falar assim, eu não me identifico mais com essa área, eu quero ir para outra área. Só que muitas pessoas, elas se apegam ao diploma. E a gente tem que entender que o diploma é só um pedaço de papel, ele não diz o que você tem que fazer. É você pegar o que você aprendeu na faculdade e aplicar o que te interessa ali na vida. O engenheiro, ele é o resolvedor de problemas e o mundo é cheio de problemas. Então você pode escolher qual problema você quer resolver. Você não precisa resolver exatamente o problema que o seu diploma diz que você tem que resolver. E foi isso que eu pensei quando eu me formei. Eu falei assim, não, obra não quero essa área de civil. Fui resolver outros problemas. E tô muito feliz. E eu ouvi muito dos meus pais durante muitos anos, assim, nossa, minha filha, você fez 5 anos de engenharia, você não vai trabalhar, porque para eles engenharia era eu trabalhar de botina e capacete. Se não fosse assim, não valia. Aí eu falei assim, você estudou 5 anos, você não vai ser engenheira? Eu falei, mas eu sou engenheira. Aí ela, não, mas você não trabalha. Eu falei assim, mãe, mas eu uso a engenharia todos os dias na minha vida. O tempo inteiro. Meu raciocínio crítico, raciocínio lógico, a agilidade de pensamento, resolução de problemas, eu uso e eu amo ter feito engenharia por causa disso. Então você tem que pegar o conhecimento principal ali da engenharia, o propósito da engenharia e aplicar na sua vida. Não, muitas vezes não vai ser necessariamente naquela área específica, mas tem muita coisa que você pode fazer. A gente só precisa desapegar mesmo dessa coisa, né? Quero fazer um link, posso, em relação a toda a nossa conversa, em relação a isso que está sendo falado agora. Eu sei que muitos colegas de conselho discordam dessa fala que eu vou falar agora, mas a gente vive um problema da falta de engenheiros no país.
E aí muita gente fala assim, mas como? Falta engenheiro para trabalhar na sua especialidade. Já falta, ou seja, nós temos oportunidades abertas que falta gente qualificada, engenheiros qualificados para poderem estar atendendo essas vagas. Mas a gente não vai conseguir mudar essa realidade da falta de pessoas querendo fazer engenharia se a gente ficar com o discurso de que engenheiro civil tem que trabalhar em obra, que engenheiro mecânico tem que trabalhar só na indústria, de que engenheiro de alimentos tem que trabalhar só com desenvolvendo alimentos. E não é, o engenheiro de alimentos hoje não desenvolve os alimentos, ele já trabalha em outras coisas, trabalha dentro da indústria cosmética, trabalha dentro de outras áreas, ele pode trabalhar em qualquer área. Ou seja, aquilo que a gente aprende no ensino básico da engenharia, os cálculos, as físicas, as programações, eles não dão uma capacidade de desenvolvimento lógico gigante, que nos proporciona trabalhar em qualquer área. Então a gente tem que mudar, e é uma opinião pessoal, claro, por isso que eu falo, tem gente que discorda, de que a gente não vai se tornar atraente fazer engenharia se a gente ficar com o discurso de que se você fazer engenharia civil, você vai trabalhar com obra. Não, você vai fazer engenharia civil, você vai ser um profissional diferenciado no mercado, independente do que você fizer. Faça engenharia, porque independente da escolha profissional que você for seguir, você vai ser o melhor. É esse o discurso que nós temos que adotar. A gente não vai mudar essa realidade. E apesar de eu não ter seguido a área da engenharia civil, todas as empresas que eu trabalhei, a maioria dos meus colegas, as minhas lideranças, eram engenheiros e das mais diversas especialidades. Tinha engenheiro químico, engenheiro agrônomo, tinha até engenheiro aeroespacial. E lá não tinha, assim, ou a indústria, nada. Era não, nada. Gestão. Era consultoria, gestão, planejamento estratégico. Então, assim, era a cabeça do engenheiro que a gente precisava. A especialidade dele não fazia diferença. E enquanto conselheiro federal, eu não posso deixar de reforçar aqui o trabalho do CONFEA, essa preocupação com o CONFEA em relação ao aumento de profissionais do mercado de trabalho, a formação de novos engenheiros, essa preocupação toda, não é em decorrência de se tornar engenheiros para poder estar sendo registrado no sistema. Não é por isso. É para formar profissionais qualificados para desenvolver o país. A preocupação do CONFEA, do Conselho, é esse. Né? Não é o ganho financeiro do próprio Conselho, até porque esse ganho é revertido para o profissional. Mas é, de fato, pensar no desenvolvimento do país, que isso não vai acontecer se não tiver os profissionais adequados, que são os engenheiros, os geógrafos, as ciências geológicas, né, e os agrônomos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, uma coisa que acontece comigo e eu acredito que seja muito frequente. Quando eu me formei, eu fazia estágio, aí no final, a gente, era o último semestre meu lá de faculdade, fazia estágio. Aí você fica naquela expectativa, será que vai surgir a vaga? Será que vai surgir a vaga? Será que vai surgir? E acaba assim, quando surge, ótimo. Agora, quando não surge, assim, o que você acha que um recém-formado pode fazer para tentar não ficar parado, para tentar voltar? Uma das coisas que você falou, o próprio ajuda. É essa questão dos cursos mesmo, sabe? É assim, quando você entra na faculdade, o seu foco principal precisa ser o seu currículo. Você tem que sair, muita gente tem um foco no diploma. Só que o diploma, todo mundo vai sair com o diploma da faculdade. Isso não é diferencial, isso não vai te posicionar à frente de ninguém, porque você tem esse diploma. O que vai te posicionar é o que você faz durante a faculdade. Então, cursos, eu sempre falo que se você fizer um curso por semestre com certificado durante sua graduação, no final do curso você vai ter 10 certificados. No mínimo. Então, assim, você fazer curso. Então, enquanto você está em busca, e isso vale para o recém-formado ou para qualquer pessoa que está buscando novas oportunidades, seja pessoa empregada, seja pessoa desempregada, aberta ao mercado, não fique parado, sempre se atualize, faça cursos, tire certificados, porque isso vai ser o seu diferencial. Não é só a experiência profissional que vai te diferenciar, é o seu conhecimento. Então, aquilo ali, você vai adquirir esse conhecimento para poder aplicar nas vagas, né? Às vezes, tem uma vaga ali no LinkedIn, eles encontram muito por palavra-chave, eles buscam os profissionais por palavra-chave. Então, quanto mais palavra-chave você tem, sei lá, tem gestão de projetos, tem metodologias ágeis, tem o BIM, tenho, Excel, tenho várias outras coisas. E aí, essas palavras vão te ranqueando para os recrutadores te verem, te encontrarem. Então, isso vai ser o diferencial. Então, independente do que você estiver fazendo, se você está em busca de oportunidade, se capacite. Essa a melhor solução. Eu gostei dessa sua sugestão, que você falou, um curso seja por semestre ou seja por ano. Por ano, você já sai com no mínimo 5 certificados. É uma ótima sugestão, mas ele também tem que pensar isso antes, mas eu acho que às vezes
nós temos filhos mais novos, tem que começar, nós que temos que falar isso para os nossos filhos. Exatamente. Porque ninguém vai falar isso para eles, não. Entendeu? Exatamente. É mostrar. Hoje a gente vive na era da informação, só que é tanta informação que as pessoas se sentem perdidas na hora de encontrar essa informação. Mas assim, você pega, como que faz? Ah, Josi, como que eu sei qual curso fazer? Busca por uma vaga que você quer, e aí você encontra uma vaga e fala assim, nossa, essa vaga aqui é perfeita para mim. E aí vê o que está pedindo naquela vaga. Você tem todos os conhecimentos? Se você não tiver, faz curso daquilo que você não sabe. Então, se a vaga está pedindo para você um software específico, você não sabe. Então, fala assim, então, eu vou fazer o curso daquele software, porque eu vi que o mercado está pedindo aquele conhecimento. Então, esse é o jeito mais fácil de você saber o que o mercado precisa. Vocês conseguem enxergar uma nova engenharia nos próximos anos? Com esse advento da inteligência artificial, Ontem eu tive participando de um debate na Universidade Federal do ABC, lá em Santo André, São Paulo. Eu não sabia, lá tem um curso de engenharia de gestão. Engenharia de gestão, eu não sabia que existia isso no Brasil. Né? Eu ainda agora me interessei, eu estarei amanhã em Brasília, eu vou consultar, ver como que está isso dentro do Confea também, porque agora fiquei curioso, né? Gestão é uma área que a gente trabalha muito. Mas eu vejo cara de dados, né? Engenharia de dados, eu acho que assim, ela não vai surgir, mas que já existe, mas que é uma área que assim, tudo hoje em dia é dados, né? Os dados são o novo petróleo, né? Então, a engenharia de dados, quem sabe trabalhar com isso, e tem de empresas de fora querendo contratar brasileiro para trabalhar dentro de casa, ganhando em dólar, ganhando em euro, ganhando bem. Eu vejo muito no Canadá, tem muita opção para recruta, eu conheci uma pessoa que foi no Canadá, engenharia, igual você está falando, engenharia, para trabalhar. Muito interessante. Bom, outra coisa, vamos supor, a pessoa ficou 1 ano desempregada. Isso acontece. Ele tem que desanimar. Uma coisa que você falou interessante, procurar os cursos, ficar aí. Não vou nem falar que vai usar os seus conhecimentos, os seus contatos, é o básico, né? Depois do ano ele tem que ficar desanimado? Eu acho que não. Não, de forma. Eu gosto muito que você fala sobre o preço da dor, qual que é a escolha. Esse é um ótimo exemplo, quando a pessoa está desempregada. Eu vou deixar a Josi falar essa fala dela sobre a questão de você escolher a dor que você quer sentir, né? Mas o profissional que ele está, muitas vezes a pessoa já tem uma família, né? Tem aqueles compromissos, ele precisa trabalhar. E aí vai a decisão dele, se ele vai se organizar com o tempo dele. O pessoal fala, Diogo, tá, tudo bem, cara, não tem demérito nenhum você trabalhar, mas separa seu tempo umas horas do dia para você se capacitar, né? Para você pagar uma consultoria de LinkedIn da Josiane lá, para melhorar seu LinkedIn depois de você fazer esses cursos, para você poder se preparar, tá lá para o mercado saber que você existe. Sabe? Então, assim, mostrar. Exatamente. Essa questão da dor é um exemplo que eu sempre uso para as coisas, e não só para essa situação, mas ela cabe também nessa situação. Que assim, a pessoa está desempregada é uma dor. Mas muitas vezes a pessoa, para ela sair daquela situação, é uma dor maior. Então ela prefere se manter naquela. Por quê? Quando você está desempregado, dói. A pessoa se sente para baixo, se sente diminuída, começa a passar necessidades. Só que para ela sair daquela situação, o que ela precisa fazer? Ela precisa começar a estudar, ela precisa começar a procurar um emprego, ela precisa começar a se capacitar, ela precisa começar a se movimentar. E talvez isso é uma dor maior para ela do que a dor de estar desempregado. Para ela estar desempregado dói, mas dói mais ter que fazer um curso, dói mais ter que ler um livro, dói mais ter que ir atrás de pessoas, dói mais ter que pedir favor. Então a pessoa acaba ficando ali. Então você tem que entender que dores existem. E se você quiser sair da dor que você está, muitas vezes vai ter que enfrentar dores maiores, processos mais longos. Então a pessoa que está desempregada, ela precisa se capacitar, ela pode ficar desempregada, isso acontece, muitas vezes o mercado, a área que ela está, passa por tempos difíceis, né, mas ela nunca pode parar de se capacitar, vai ler, vai estudar, vai fazer contatos, vai em eventos dali da área dela, porque muitas vezes ela pode conhecer uma pessoa no evento que vai trazer uma oportunidade para ela, vai numa palestra, faz um curso, então a pessoa tem que estar sempre em movimento e novas oportunidades. E aí, uma pessoa, às vezes, ela está desempregada, 1 ano é um tempo considerável, assim. Então, ela tem que entender que nesse 1 ano, na empresa que ela estaria, ela iria crescer, provavelmente. Então,
daqui para ela conseguir um emprego, ela vai conseguir no marco que ela estava ou menor um pouco. E muitas vezes ela vai ter que dar um passo atrás para se recolocar no mercado e aí conseguir dar o passo à frente de novo. Então é uma dor também para a pessoa isso. Às vezes ela pensa, nossa, mas eu tinha um cargo de gerente, eu vou ter que ser supervisor agora, vai entrar numa empresa. Então por isso que a pessoa vai desanimando, mas ela tem que entender que todo mundo começa de um ponto, às vezes a pessoa tem que se reerguer de um ponto, mas ela não pode desanimar e nunca parar de evoluir, de se atualizar e de crescer. Bom, Mike e Josi, gostaria de agradecer a vocês. Gostei muito dos exemplos, serve para a nossa vida. Então, bom, Engenharia em Foco termina aqui hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria de agradecer também a Josi, ao Maicon, ao Bandeira, ao CREA, Confea, BMEC. Estamos aí, vamos pedir aí para os colegas compartilharem o podcast, seguir a gente e até os próximos episódios. E gostaria que vocês falassem suas palavras finais. Eu quero desejar boa sorte aí para os jovens profissionais, para os profissionais que estão em busca de trabalho, mas principalmente, né, eu acho que o primeiro ponto que um profissional tem que ter é acreditar nele mesmo, né? E se ele tiver um sonho de trabalhar em uma grande empresa, ou montar a própria empresa, se prepara e vende esse sonho, que se alguém comprar ele, você realiza ele rapidinho. Então, o negócio é correr atrás, mas para isso, correr preparado. Queria agradecer vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo. E deixar um recado que muitas vezes na vida a gente vai precisar contar com a sorte, mas a sorte sempre vai precisar encontrar a gente trabalhando. Então se preparem, estudem, porque quando a oportunidade passar, você precisa estar preparado. O cavalo selado passar, você precisa estar preparado para montar esse cavalo, porque senão outra pessoa vai e você vai perder a oportunidade. Então é isso, e queria deixar aqui também o meu Instagram, @ajosirocha, eu posto muitos conteúdos também sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira. Quem quiser me seguir lá vai ser um prazer e muito obrigada. Eu vou copiar ela, vou deixar aqui também. @o Maicon Juan, MAYCON, JOAN, e @Engenheiros Fora da Curva também, muito conteúdo bom para vocês. Obrigada e um abraço a todos. Agradecemos a participação de todos e as contribuições valiosas sobre o mercado de trabalho, um tema em constante transformação e que impacta diretamente o futuro da engenharia. Foi um prazer contar com os nossos convidados e especialmente com você, que nos ouve e faz parte dessa rede de profissionais comprometidos com o desenvolvimento e a inovação. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com seus colegas, envie para quem está em busca de novas oportunidades e siga o nosso podcast para acompanhar os próximos episódios sobre o universo da engenharia. Aqui, informação e conhecimento se unem para fortalecer a profissão e preparar os engenheiros para os desafios do futuro. Até o próximo episódio!